Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz na psicografia de Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Ação e Reação. Hoje nós vamos começar o 17º capítulo, né? Já terminando esse livro, e que nós vamos falar sobre a dívida expirante, quer dizer, a dívida que vai terminar. Esse capítulo nós vamos também dividir em duas partes e chegando já quase ao fim do livro, não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Isso mesmo, tudo bem, Márcia, graças a Deus, esperando que os nossos amigos estejam bem. E vamos nós, né, em mais um capítulo aí, aprendendo muito. E vamos, antes disso, nós vamos recordar um bocadinho o que nós vimos aí no último programa. Foi a história, o caso, né, do Adelino Correia. A gente viu que ele era um homem muito bom, muito trabalhador na casa espírita, atencioso com as pessoas, se esquecia praticamente dele, era uma pessoa que praticava o bem assim, de uma maneira muito espontânea. Mas o Adelino, ele tinha alguns problemas, aliás, um problema grave na pele, né? Que era aquelas úlceras que abriam, que doíam muito. Então, ele diante desse sofrimento, alguém pede por ele na espiritualidade, né? André Luiz vai atendê-lo, e porque ele fazia esse bem todo com as pessoas, né? Então, os próprios espíritos sabiam dessas intenções do bem que ele tinha, e alguns até recebia essas benesses através dele. Por exemplo, um espírito lá que ajudava a mãe dele, era muito grato. Então, diante disso, ele recebe a ajuda do mundo espiritual. Apesar do Adelino ter cometido crimes, né, ele cometeu alguns crimes contra o pai numa existência passada. Ele, ele foi perseguido por esse pai, né, durante muito tempo. Então, ele sofreu muito no mundo espiritual por causa desses crimes cometidos. Então, ele é recolhido lá pela Mansão Paz, e lá, diante do comportamento dele, do progresso que ele teve lá, é oferecida a ele uma nova oportunidade, né? Então, ele reencarna com alguns pendores que ele conquistou ali no trabalho, né, da mansão. E ele não era um espírito mau, ele era um espírito que foi veículo, foi usado, né, por uma grande paixão que ele teve por essa moça, onde ele comete o crime contra o pai, que era a madrasta dele, uma moça jovem como ele. Então, ele foi envolvido por essa paixão, mas ele não era mau. Então, diante de todas essas situações a favor dele, ele vem com uma reencarnação com esse problema da pele, né? Tem uma filhinha que a mulher abandona, ele fica tomando conta da filhinha e ele adota duas crianças negras, que vocês devem lembrar, que ele adotou ali como filhos do coração. A gente ficou sabendo no último episódio que eram aqueles comparsas, né, que ajudaram a ele, os dois escravos que ajudaram ele na morte do próprio pai. Então, agora ele tem a vida dele dessa forma, com muita dificuldade por causa da doença, e ele termina o episódio com a chegada de um bebê na sua casa, né? Onde ele também vai adotar. E esse bebê era o pai, né? Que vem fazer parte ali da família não consanguínea, né? Porque ele vai adotar, e certamente pelo perdão que já havia, que ele nunca demonstrou ódio do pai, pelo contrário, né? Então foi uma história, Márcia, que eu achei assim, muito bonita, você também deve ter achado, e os nossos amigos também, deixando aí grandes mensagens, né, para nós sobre o bem que a gente faz às pessoas, né? Então, esse bem pode diminuir os nossos débitos, sim.
né? É isso aí. Diante E da hoje a lei. gente vai ver, né? É isso mesmo, né, Thelma? Hoje a gente vai ver uma história assim, né? Desse processo de consciência, de culpa, de consciência e na verdadeira vontade de se redimir em função dos próprios erros, né? Quando a gente pode programar a nossa reencarnação e cumprir aquilo que nós programamos. A gente não sabe o débito de outras vidas, mas sabe o débito da vida passada. E quando a gente Uhum, volta querendo se redimir daquilo que nós causamos aos outros e que causamos a nós mesmos. Então, essa história hoje do débito expirante vai trazer para a gente o que seria, vamos dizer assim, o ideal para nós, né? A hora que nós realmente fizermos um planejamento reencarnatório, que a gente possa cumprir aquilo que a gente planejou. Então, vamos lá, uhum. né? Vamos começar o nosso estudo que essas histórias, todas essas histórias que André Luiz nos traz, e a gente sabe que são histórias verdadeiras, né? Nos faz pensar muito na nossa vida aqui. Com certeza. Então, agora, vocês lembram que André Luiz e Hilário estão com Silas, né? Que leva eles para uma série de locais para que eles possam ter lições sobre causa e efeito, que é o título do livro, né? Ação e reação. Então, agora eles estão num hospital, um triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Sila nos reservava. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis, e após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos, cientificando, né, nos informando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Quer dizer, esse interno Léo estava aí nos últimos momentos da vida aqui, né? Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor, e atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, estacamos juntos de um doente esquálido e angustiado. A mortiça claridade de pequena lâmpada, destinada à vigília da noite, vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastava ao pelourinho da morte. Não obstante a dispneia, quer dizer, a dificuldade de respirar, mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao término, né, da experiência carnal aqui, né? Então, a gente vê, né, Thelma, primeiro, né, ali um hospital de pessoas em situação difícil, né, indigentes, que eles chamam, é, e mesmo assim, né, quer dizer, sendo atendidos, óbvio, né, como todos nós, mas não, a espiritualidade estava ali muito presente, também junto de todos eles. Então, para a espiritualidade, não importa a nossa condição social, nada disso, estavam ali, a gente vê que ele fala aqui, né, que e atravessando longas filas de leito, nos quais os enfermos jaziam padecer, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, quer dizer, a espiritualidade estava ali cuidando de todos, e assim como a gente vê o exemplo do Léo, também com assistente aqui, Lago, ali ao pé, né? E também sendo atendido pela Mansão Paz, né, Thelma? Na verdade, a gente tem que confiar nisso, né? Porque, embora a gente esteja sozinho fisicamente, nós nunca estamos sem companhia espiritual, né? E as companhias espirituais somos nós que elegemos, né? No caso aqui do doente, principalmente, esses doentes que estão nos hospitais, existem ali. A gente já viu isso até em alguma obra dessa que nós já estudamos, que existem aquelas equipes, né? Que acompanha os leitos, que acompanha os doentes, cada um com seu merecimento, e alguns ali estão ali, não sabem disso, a maioria, né? Mas independente de nós conhecermos alguém ou não, eles estão sempre atentos, né, às nossas necessidades.
É isso mesmo. E aí o Silas recomenda a André Luiz e Hilário que eles observassem o corpo do Léo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porquanto os pulmões quase destruídos, através de sucessivas formações cavitárias, quer dizer, de cavidades, né, buraquinhos Uhum, ali, haviam provocado tamanho abatimento orgânico, que o vaso físico, quer dizer, o corpo físico, sob os nossos olhos, não era mais que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos, assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhoreando todos os postos chaves da defensiva. Achava-se Léo, desse modo, no veículo denso, à maneira de um homem irremediavelmente condenado à expulsão de sua própria casa. Todos os sintomas da morte patenteavam-se iniludíveis. O coração fatigado assemelhava-se a um motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea. E todos os implementos da aparelhagem respiratória esmoreciam, quer dizer, iam começar já a falhar, né? uhum. Desnorteados sob inexorável asfixia. Então, assim, a gente vê que os principais órgãos do Léo estavam já todos em falência, né? Que era Uhum. uma questão de horas para ele desencarnar, né? É um quadro doloroso para quem está passando e para quem os familiares, né, sabendo desse desligamento de um momento para o outro, né? E mais, né, Thelma, se vendo sozinho ali, né? Ele estava num Pois é, hospital de indigentes e não só pelo hospital de indigentes. Geralmente ali, né, se são pessoas que a gente vê aqui em situação de rua, que às vezes não tem é. parente mesmo, não tem a quem falar, Não a tem quem ninguém. avisar, É, é. né? Estão abandonados ali à sorte daqueles cuidadores de enfermeiros, médicos que estão atendendo naquele lugar, né? Então Uhum. ele estava ali sozinho, passando os últimos momentos da vida dele. E Léo, moribundo, era um viajante habilitado à grande romagem, tão somente à espera do sinal de partida. Quer dizer, estava ali só esperando a horinha dele chegar, né? Ainda assim, estava sereno e portava-se com bravura. Tão acentuada se lhe evidencia a acuidade mental que quase nos percebia a presença. A gente até diz, né, Thelma, que quando as pessoas que estão quase chegando a desencarnar, elas ficam mais Uhum. lá do que cá, né? É E aí, verdade. às É vezes, percebem um percepção. pouco mais o plano espiritual, né? Uhum. A gente viu muito isso nos nossos estudos do Obreiros, né, da vida eterna também, que eles já estavam lá, né, conseguiam Porque perceber nesse mais a estado presença. que ele se encontra, né, os laços também já estão se afrouxando, né, da matéria. Exatamente, né? E Silas, que lhe acariciava a fronte com a destra generosa, disse-nos atencioso: já que vieram para anotar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro, cuja memória se revela, tanto quanto possível, consciente e vigilante. E aí o Hilário pergunta: mas ele vai nos ouvir? Né? E Silas fala que não com os tímpanos da carne, contudo, vai assinalar a presença deles a qualquer indagação em espírito, né? Fala ele, né? Então é interessante aqui, né, Thelma? Ele estava ali sereno, mas mentalmente ele estava com a mente perfeita ali, né? É, Funcionando, o corpo físico, mas a mente dele estava ali, o cérebro ainda funcionando. E aqui eu ele fala para eles, né? Ele vai nos ouvir? Quer dizer, não, lógico que assim, ouvir não, mas ele vai registrar, né, as indagações, né? e como os espíritos conversam pelo pensamento, né, ele ia captar essas indagações, né, mentais ali e ia responder. Então a gente vê que ele tá de certa forma lúcido, né, Lúcido, né? sabendo o que está ocorrendo, a qualquer momento ele não vai mais estar ali,
E talvez seja muitos casos que a gente sabe que nos hospitais, os casos graves, né, as pessoas se encontram dessa forma, quase percebendo com de melhor o lado de lá, às vezes, do que o lado físico, né? É, exatamente. E aí, dominado de intensa simpatia, inclinei-me sobre o irmão em rude prova, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas, e abraçando, indaguei em voz alta: Léo, amigo, esse é André Luiz falando, Léo, amigo, Uhum. reconhece-se você no limiar da vida verdadeira, quer dizer, está acabando a vida ali, né? Sabe que deixará o corpo em breves horas? E o Léo, querendo raciocinar por si mesmo, registrou minha inquirição, palavra por palavra, qual se lhe fossem transmitidas ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós comigo, falou pensando: oh, sim, a morte. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. E desdobrando o nosso diálogo, acrescentei: e não tem receio? Aí ele falava: não posso temer. Falou muito calmo. Então, quer dizer, como se ele mentalmente ele registrasse as perguntas do André, Uhum. e aí ele vai pensando naquilo, e conforme ele vai pensando, ele vai respondendo às indagações do André, né? É bem É. interessante isso, né, Thelma? Isso é bom para a gente ver que os nossos doentes, quando se encontram ali, nossos doentes, que a gente diz assim, aqueles que nós vamos visitar, aquele que nós sabemos estar, às vezes, no estado de coma ou no estado muito grave, você vê como é que pode nos ouvir, né? Eles não estão usando da palavra verbal, mas através do pensamento, o espírito registra e responde, né? No caso de nós, espíritos encarnados, nós não temos acesso a essa resposta, mas ele está nos ouvindo. Olha que interessante. Então a É, gente tem que ter muito cuidado e também, nesse momento, nós podemos passar bom ânimo, podemos passar tanta coisa, né, para esses que estão ali, porque eles nos ouvem. Às vezes a gente acha que visitar alguém nesse estado não vai não vai adiantar nada. Adianta sim, né? Por isso que as preces, a conversa mente a mente, tudo isso chega até o espírito, né? é. E é interessante, Thelma, porque essa conversação, esse estoque, não é só naquele que está ali. Essa percepção, às vezes a gente tem essas intuições, mesmo aqui você está dentro de casa, está andando, fazendo uma coisa, Uhum. sopram alguma coisa para você e você capta ali, achando que é algum pensamento seu, alguma coisa, e às vezes não é. É, É alguma coisa que sopraram ali para você, né? Aqui ele está mais, vamos dizer assim, ele está mais lá do que cá, a percepção é maior. Mas essa influência, né? Como é, a pergunta do Livro dos Espíritos, né, que de ordinário são eles que vos dirigem, a gente é verdade. influenciado também o tempo inteiro, É. né? E às vezes a gente pergunta assim para a gente, ué, por que que eu estou pensando isso, né? Porque Exatamente. às vezes são situações que nem passava pelo nosso pensamento, a gente não estava refletindo sobre aquilo, mas surge aquela coisa que a gente, é como se você está falando mesmo, a gente captasse, né? Aquela mensagem, aquela situação ali que a gente dá uma resposta ou traz alguma situação que nós passamos a pensar naquilo, e é muito interessante, né? Né? Então ele está ali falando, como é que ele pode, ele por que ele temeria esse momento, né? Uhum. E movendo os olhos com esforço, buscou fitar na alva parede da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo de si para consigo. Ele falava: nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado, quer dizer, foi desprezado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio? Ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão, por que não resignar-me à cruz do meu leito, suportando sem reclamar
as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte. Eu que sou um pecador necessitado de complacência divina. E aí André bota ele para pensar, mas você é católico romano? Sim. Meditei na sublimidade do sentimento cristão, vive sincero, seja qual for a escola religiosa em Uhum. que se exprima, e prossegui afagando-lhe o peito opresso. Nesta hora de tanta significação para o meu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Quer dizer, isso André questionando a ele, né? Uhum. Então, Thelma, eu fico pensando nesse espírito que já com tanto desprendimento e tanta Pois é. consciência de Jesus em suas vidas, independente de religião, seja católico, seja o que for, né? Através de uma imagem do Cristo ali, ele, né, essa consciência do nosso momento, da nossa pequenez diante do Cristo, né? Você vê que é um espírito resignado, né, com o É, que é o momento dele, porque ele poderia estar aos gritos, né, poderia estar revoltado, mas ele está ali dócil diante da situação que ele enfrenta, sem revolta, né, mostrando essa resignação, porque diante do crucifixo que ele visualiza ali, ainda traz para ele algumas reflexões mais profundas em relação ao que Jesus passou, né? Então, é um espírito que é dócil e resignado, né? e assim, e não se revoltando, porque nessa afirmação de André Luiz, né, sinto a ausência de seus familiares Pois humanos, é, não tem nenhuma né? revolta, é, Não, ele está ali calmo e mesmo por estar, né, como um indigente e sem nenhum familiar ali, né? E aí ele pois vai é. explicar aí, né? E aí a gente fica pensando na nossa realidade, quantos devem estar assim, né? Nesses hospitais públicos, que são recolhidos, seja na rua, seja em acidentes, né? Que desencarnam ali Uhum, na situação de dores, às vezes, de grandes sofrimentos, sozinhos, mas nem assim estão sozinhos da espiritualidade, né? E a isso. gente tem que ter essa certeza, porque ninguém se encontra abandonado. Aí ele pensa assim, o Léo, né? Ah, meus familiares, meus afetos. Respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram o túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Por direito à herança, cabiam-me grandes bens, contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, o humano obteve da justiça, com meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel. Apossou-se-me de todos os recursos, internou-me num hospício em que amarguei longos anos de isolamento. Sofri muito, alimentei-me com o pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobos do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Então, olha que provação, Quantos, né, Thelma? quantos motivos ele tem, né, para ser uma pessoa revoltada, né? No entanto, não é. Ó, para vocês verem, esse livro foi escrito em 1956, então nós estamos falando do século XX, né? E É, nessa época, ou antes disso, como é que eram esses a institutos para. tuberculose, né? Não, a tuberculose, mas esse interna ele num hospício. Como era o tratamento dessas pessoas nessa época em hospícios, né? Nos E hospícios eram esquecidos mesmo, mas ele já era um exatamente. doente na juventude, né? Ele já apresentava essa, Sim, talvez, a tuberculose, porque você está falando aí de século XX, que também a tuberculose
não tinha tratamento quando nós temos hoje, né? Isso, nós estamos lá no início desse século XX, de 1900 e alguma coisa, né? Então as pessoas morriam, era muito comum as pessoas morrer de tuberculose, né? Então, a gente vai ver aí a história dele, o que causou o agravamento dessa doença, mas ele já vem doente desde cedo, né? E muitos motivos aí para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa, Exatamente. né? E ele demonstra toda essa docilidade, né? Essa calma, tudo isso favorece muito a ele. E poderia ser um completamente com muito ódio desse irmão Sim, Henrique, sim, desse né? irmão. E de Uhum. que, além de ter tirado todos os recursos dele, ter internado ele num hospício e que ele ficou muito mal, né? E Porque ele vai, antigamente as fala, pessoas internavam mesmo, no caso aí, ele não era louco, né? Ele tinha a mente boa, normal, saudável, mas era para se livrar das pessoas, né? Então, quem tinha uhum, acesso, não sei como é que funcionava isso, mas a gente vê na história muitas pessoas se livrarem dos próprios familiares, que ele, no caso, era um peso para esse irmão, né? E através dessas internações, que eram dolorosas, porque estavam lá tomando remédios para ficar, para se tranquilizarem, né? E tudo mais. Naturalmente, ele não passava por essa medicação, porque ele demonstra essa calma, né? Essa resignação aí, talvez não necessitasse, né? Isso tudo também sim. veio colaborar com ele, né? Pois é, enfim, então ele, quando a morte da mãe, né, ele se entrega a esses desajustes orgânicos, como ele diz, e o irmão, por esses desajustes, né, que já não tinha, logo, logo disse que ele era um incapaz para poder ser o tutor e pegar a herança, né? Enfim, e Sempre o aí, dinheiro, né? isso porque ele fala aqui, né? Porque o desequilíbrio mental me perseguia desde novinho. Então ele tinha um certo desequilíbrio mental, Ah, mas então não que ele não tinha que esse desequilíbrio, né? tinha, ele tinha um desequilíbrio mental e também tinha algumas coisas orgânicas que a gente vai ver aí que nessa questão mais respiratória, mas ele tinha um certo desequilíbrio. E aí ele interna ele, né? E quando ele diz aqui, quando algo melhorado, né, eu fui constrangido a deixar o manicômio. Recolhi-lhe a porta, mas expulsou-me sem, quer dizer, ele vai recolhi-lhe a porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Então ele quer dizer, ele vai à casa do irmão, pede ajuda e ele expulsa ele sem compaixão. Fiquei Uhum. apavorado, vencido. Oh, meu Deus, como escarnecer assim de um irmão doente e infeliz? Infeliz. Debalde impetrei socorro à justiça. Mas legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, conduído da minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo, e a breve tempo adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado a indefinível desânimo. Certa feita, caí fatigado sobre a poça de sangue que se me derramava da boca, e criaturas piedosas me angariaram o leito em que me refugio. Então, aqui ele está, né, contando a história dele. Né? Ele sai do manicômio, ele vai ao irmão, e o irmão não quis saber dele. E ele fica, só imagina, uma pessoa com problemas já mentais, com dificuldades de saúde, e é largado assim, né? E aí alguém, um senhor, né, caridoso, consegue empregá-lo, mas ele passa por aí ficando noites e noites passando frio, né? E Trabalhava à ele, noite, né? pois é, adquiriu a tuberculose, né, Thelma? Uhum. E aí, André Luiz pergunta aqui:
E que opinião mantém você acerca de Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Que ele quer saber. E sobre teu irmão, né? Que sentimento você tem, né? Uhum. E aí André diz: qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas se lhe entornassem dos olhos, em dolorosa quietude mental. Em seguida monologou por dentro: pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhes terá valido a apropriação indébita, se será também um dia alijado do corpo? Por que me reportaria a perdão, se ele é mais infeliz do que eu mesmo? E Olha que tornando a compreensão. Não é, Thelma? Porque eu fico pensando assim, ele tem a plena consciência de que o irmão Uhum. fez um mal. Então, ele vai ter mais questões a se ajustar do que ele ali que está sendo, vamos É, dizer, a vítima, né? Entre é. aspas, Entende que não é? ele também é doente, talvez mais do que ele, né? Exatamente. E nisso que ele está falando, um dia ele vai morrer também. E aí, É. talvez os reajustes do Henrique, como serão, né? Uhum. E E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, ele continuou: Jesus, escarnecido, quer dizer, desprezado e espancado, esqueceu ofensas e deserções. Içado à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedir ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Ah, então é muita consciência. É muita consciência de si mesmo, né? Muita compreensão, muita. Isso é Compreensão da maturidade, né, vida, né, Thelma? espiritual, hein? Compreensão da É vida de que todos nós erramos. maturidade psicológica, maturidade espiritual, né? Que a gente adquire com muita estrada, né? Isso aí não é essa resignação desse tamanho, é uma coisa assim muito especial, né? É conquista, Exatamente. isso é bagagem do espírito. É. E aí o Léo fica quieto, chorando, né, em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos para sondar-lhe a grandeza da alma. Não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até às lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão. Ao que Silas informou prestativo: sim, Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque delinquentes em reajuste. E a gente sabe pela história da Mansão Paz, né, o tipo de espíritos que são acolhidos lá, né, sob a direção do Druso, e que são esses que Silas fala aqui, né? São espíritos com débitos, né, que a gente se prende, e em estágios de regeneração, porque a maioria, né, Thelma, daqui a pouco estão se reajustando, e a gente viu ao longo desse livro outras histórias, para reencarnarem, para conseguir debitar os seus débitos, né? Resgatar os seus débitos, né? É, reabilitar com a lei, isso mesmo. E é os que estão lá. E aí Silas diz que sim, o Léo é um tutelado da mansão. Aliás, todos esses casos que nós vimos são espíritos, né? Que são Uhum. os tutelados da mansão, né? E aí Silas continua: olha, eles renascem no mundo sob a guarda do nosso estabelecimento socorrista.
Uhum. mas naturalmente ainda enleadas, quer dizer, ligadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as dificuldades morais de que necessitam, através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Uhum. Quer dizer, a gente até merece, então, assim, a gente está lá, mas esse parágrafo aqui é bom de entender, né? Mas eu continuo ainda ligado, de Aos certo débitos. modo, aos nossos parceiros do pretérito, Sim, né? E que a gente vai ter contato, as influências vão estar em cima de nós, né? E aí é que a gente vai ver se a gente realmente adquiriu essas qualidades morais em lidar com com esses essas parceiros aí, situações. com essas Uhum. influenciações, né? Através Isso. dos nossos conflitos interiores, que ele diz aqui Isso como mesmo. sendo a forja, quer dizer, aquela modelagem ali, aquela forja da nossa Uhum. da tentação, né? Na hora que a gente tem esses embates aí, será que nós aprendemos mesmo, né? Aprendemos mesmo, né? É isso É. mesmo. E aí Hilário fala assim: como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se aliam à mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciados. Então, ali é uma casa de regeneração, né, Thelma? Uhum, uhum. A gente lembra ali, né, o acesso difícil desses companheiros que precisavam provar verdadeiramente seu desejo, né, de se melhorar, e são espíritos bem comprometidos, né? Em que pese nenhum deles está desamparado, né? Todos vêm com um Uhum. planejamento reencarnatório, mas com grande ajuda, mas que não é fácil passar por que vão ter de necessidades, né? Isso. Temos mais um slide? Temos mais um. E modificando a inflexão de voz, acrescentou: como eu mesmo, Silas estava dando o exemplo dele, que a gente teve um capítulo que Silas conta a história dele, né? Que é Isso. aquela questão toda dele lá, e que ele também é uma pessoa ainda com Em provas a vencer, processo, né? Em né? processo de reajuste, apesar de todo esse conhecimento que Silas tem, né? É. E esse amor no coração, né? É, Então ele fala, como eu mesmo, ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos às vezes por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, compromissos esses que precisamos resgatar igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar, quer dizer, purificar a nossa condição inferior, agravada na culpa. Porquanto o conhecimento elevado, adquirido em nossa organização, vale mais como teoria nobilitante, que nos cabe substancializar na prática correspondente para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Olha, eu não tinha, olha essa noção, Thelma, quer dizer, a ajuda que eles estão tendo na é. Mansão Paz faz com que eu também acumule débito de uma Acumule proteção débitos. imerecida. Quer Então, dizer, em compromisso, função quer dizer, desse acolhimento que eles recebem, eles precisam a cada dia estarem, não é bem provando, né, mas exercitando nesse conhecimento e nessa. Não sei se é bem assim, nessa oportunidade de ressarcimento que eles estão recebendo, né? é. Então, o que ele fala aqui, apenas então, ó, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, que são compromissos esses que precisamos resgatar igualmente em serviço ao próximo. Quer dizer, tudo aquilo que eu recebi sem merecer, eu também preciso doar ao Doar, próximo
Uhum. para que também, né? Então, se eu pude receber, eu também tenho que doar. Agora, para que a gente veja se esse bem que tudo isso que eu aprendi, eu vou conseguir tá dentro de mim, só quando eu conseguir fazer uma nova vida e comprovar que realmente eu consegui assimilar tudo isso que eu recebi, né? Por isso que precisa reencarnar, né? Porque ele Isso, só vai certificar desse aprendizado e só vai poder também oferecer o que ele recebeu encarnado, né? Encarnado no grupo aonde ele precisará estar, né? isso. Porque E é o que eu, poderia ficar no mundo espiritual, né? Já que ele recebeu essa proteção, já que ele já se encontra com uma outra forma de agir, de pensar, né? Já assimilou recursos morais, mas ele precisa estar no laboratório, né? Para exercitar. A gente vê isso, Thelma, em vários livros do André Luiz, né? Que são, por É, exemplo, Silas, o próprio Druso e sim, outros, que são sim, trabalhadores já de um bem, de uma luz e tudo, e que ajudam, mas é, ainda ajudam lá é, também no plano espiritual e isso. ajudam os que estão encarnados também, Uhum. mas ainda vão ter que estar aqui para ainda se ajustar aos seus débitos com ele mesmo, Os com a seus sua própria próprios consciência, débitos, é. com a sua própria consciência, eles ainda vão ter que estar aqui, né, para que se incorporem em definitivo ao nosso patrimônio moral, né? Ainda vão ter É, que voltar aqui, mesmo é, já sendo assim, trabalhando bastante no plano espiritual, ajudando a muitos, que a gente viu isso com a história do Silas e que ele sabe que uma hora ele vai ter que voltar também, né? pois é. E a gente vê essa mesma situação em vários ou quase todos os livros, né? Os espíritos, por estarem na posição de instrutores, não quer dizer que eles estão reabilitados com a lei de uma forma, né? A gente Exatamente. vê isso em vários instrutores contando as suas histórias, vários livros, os Uhum. instrutores contando as suas histórias, né? Então, a tarefa no mundo espiritual não isenta esses espíritos dos seus compromissos morais, né? Exatamente. Bom, e assim a gente fecha essa parte, né? Depois o Silas vai continuar falando, mas a gente vai ver isso na semana que vem, né? Uhum. Então, aguardem para a gente terminar esse capítulo, porque, quem sabe, né? Um dia seremos esses espíritos com os Pois é, débitos expirantes, pois é. Quem sabe, né? Mereceremos essa situação, passar por essa experiência. porque a Para gente isso, sabe. precisamos de estar agora trabalhando, né? A É, nossa, pacificando o nosso coração e procurando a cada dia se melhorar aí. que a gente Vamos sabe que a lá. gente desce com um planejamento reencarnatório e mal consegue cumprir cinquenta por Poxa, cento dele, né? nem fala. Imagina Pois é, esse com um débito expirante daquilo que ele planejou e ele cumpriu. Então, né, depois nós vamos saber com mais detalhe do porquê dessa situação dele e como é que foi isso na última parte desse programa. Que possamos ficar com Jesus, né? verdade. Ah, e não esqueçam de deixar o seu like, o gostei, para ajudar os nossos canais. E até Isso semana que vem, mesmo. até lá, né, Thelma? Até lá, Márcia. Abraço a todos. Fiquem com Deus.